Cirurgias robóticas avançam no Brasil, mas planos de saúde ainda resistem. Novas imagens confirmam que suspeito executado em São Paulo levou 4 tiros. Conheça formas de evitar acidentes em janela basculante. Para reduzir ministérios, Dilma opta pela fusão de pastas. O anúncio será na quarta-feira. Países da Europa fazem jogo de empurra com imigrantes. Na série especial, como Soweto venceu o preconceito e virou o bairro da esperança. Olá, boa noite para você. O caso do garoto Gustavo, que morreu ao cair de um prédio em São Paulo, mostra a importância de certos cuidados para a segurança das crianças. Em muitos apartamentos, as janelas de banheiros não recebem itens de proteção que, apesar de simples, são fundamentais. 15 centímetros que podem salvar uma vida. A corrente de alumínio com gancho na ponta limita a abertura da janela e é difícil de abrir. A diferença é evidente. Foi o item mais procurado nessa empresa o dia todo. Aí, no caso, a senhora gostaria de quantos limitadores? Esse tipo de cena é mais comum do que a gente imagina. Uma casa como essa, com redes em todas as janelas, menos do banheiro. Aqui é a janela estilo basculante, a mesma que permitiu esse acidente fatal na região metropolitana de São Paulo. Olha a abertura que ela permite. De fato, enorme. Essa possibilidade de instalação de limitadores permitiria que, de fato, você evitasse qualquer tipo de passagem. A instalação é muito simples e rápida. O Marcos vai mostrar pra gente como é que isso funciona, por favor. A corrente custa R$ 35 instalada. Pode abrir a janela agora. Em menos de 1 minuto, está protegido. Mas não é tão resistente quanto a rede de proteção, que suporta até 900 quilos. Nós utilizamos essas redes que dá para enfiar a mão e abrir a janela. Só que a instalação por dentro deixa os furos aparentes e muitos abrem mão da segurança. Quantos clientes seus aceitam fazer isso numa janela basculante pelo lado de dentro? Olha, de 10, 1 aceita. No máximo? No máximo. No apartamento do menino Gustavo, que morreu ao cair do último andar do prédio, a única janela que não tinha proteção era a do banheiro. O pai do garoto esteve hoje na delegacia e defendeu a ex-mulher, que havia deixado o filho dormindo sozinho em casa. A mãe do Gustavo era uma ótima mãe. Tanto ela quanto eu fizemos o máximo para ele, demos tudo de melhor para ele. E foi uma fatalidade que todos nós estamos sofrendo e nós acreditamos nisso. A Justiça determinou que a Unimed Paulistana atenda todos os pacientes em até 24 horas ou repasse os pedidos para a Central Nacional da Operadora. A multa será de R$10 mil em caso de descumprimento. Desde o anúncio do fechamento, por causa de uma crise financeira, hospitais e laboratórios credenciados suspenderam o atendimento dos clientes. A fonoaudióloga é uma das especialistas que atendem Arthur todos os dias na casa dele. O menino tem paralisia cerebral. Pelo menos 4 vezes por semana, o Arthur também precisa fazer sessões de outras terapias em clínicas e tem que ser levado sempre de ambulância. O serviço nunca havia falhado, mas desde a semana passada, ele já ficou 3 vezes sem o transporte. Ele depende desse atendimento para se desenvolver. Sem isso, eu não sei o que vai acontecer com ele. Até transferir os 740 mil clientes para outra operadora, a Unimed Paulistana tem obrigação de manter os serviços. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor tem recebido denúncias de pessoas sem atendimento. A orientação é procurar a Justiça e a Agência Nacional de Saúde. Primeiro mostrar que entrou em contato com a operadora e depois vai ter que procurar os seus direitos, provavelmente já no Poder Judiciário, exigindo que a Unimed Paulistana ou o próprio Sistema Nacional da Unimed arquem com essas despesas que a pessoa teve para ter o atendimento na rede que ela contratou. Dona Adelaide, de 84 anos, foi parar no pronto-socorro. Cliente da Unimed Rio, em um plano que inclui toda a rede da cooperativa paulistana, teve o atendimento negado e pagou mais de R$1.000 pelo serviço particular. Não é justo, não. E a gente está doente, fica pior.
A Agência Nacional de Saúde orienta os clientes a registrar a reclamação se houver recusa no atendimento. A Central Nacional da Unimed informou que ainda não foi notificada sobre a ação. E a Unimed Paulistana disse que nos 2 casos citados na nossa reportagem, irá acionar os responsáveis. Médicos já fazem várias cirurgias utilizando um robô que manipula pinças com precisão. A cirurgia robótica é uma evolução da laparoscopia, mas os planos de saúde resistem a pagar. O robô é enorme e pode ser usado em vários tipos de cirurgias. O equipamento é americano. Segundo os médicos, a máquina proporciona aos cirurgiões um conforto maior para realizar cirurgias longas. O cirurgião encaixa a cabeça nesta cápsula. Aqui ele tem um visor de alta definição com imagem 3D. Com as mãos, ele controla os braços do robô, que são 4. Um com a câmera e os outros 3 com as pinças cirúrgicas. São pinças articuladas que fazem um movimento de rotação como se fosse a mão do cirurgião. A Agência Nacional de Saúde ainda não regulamentou a cirurgia robótica. Por isso, convênios médicos não cobrem as operações. Alguns hospitais da rede pública do país já têm o equipamento e só atendem casos específicos. Nós conversamos com a Trícia antes dela fazer a cirurgia. Ela tem 23 miomas no útero. A cirurgia robótica por laparoscopia a deixou mais segura. A tecnologia vem para ajudar a cada dia, acho que não só no trabalho, mas como na área da saúde, isso traz mais tranquilidade para os pacientes. Segundo o médico, o procedimento garante ao paciente menos tempo de cirurgia, menos sangramento e um pós-operatório mais tranquilo. O robô não faz nada sozinho, ele não toma nenhuma decisão sozinha. Ele é 100% controlado pelo cirurgião. Vamos falar de uma outra novidade. Já pensou em carregar o celular enquanto anda de bicicleta? Estudantes do Rio de Janeiro montaram um sistema capaz de produzir energia elétrica com o movimento das pedaladas. Aparentemente é uma bicicleta como qualquer outra, mas tem uma diferença que é resultado da criatividade de estudantes cariocas. O professor que coordenou o trabalho considera os alunos visionários. Diante da crise energética que o país e o mundo de uma forma geral vive hoje, a gente trouxe a preocupação justamente de gerar energia de uma forma limpa, de uma forma alternativa. Os meninos instalaram um dínamo na bicicleta. O equipamento transforma energia cinética, gerada pelo movimento da roda, em elétrica. No outro ponto da bike fica a bateria portátil com saída USB, que alimenta os aparelhos eletrônicos. Com a bicicleta turbinada pelo equipamento, acabou a preocupação de ter o celular descarregado no meio do passeio. Quanto mais você pedala, mais carga o aparelho recebe. A engenhoca é politicamente correta. Além de aprimorar o preparo físico, incentiva a redução do consumo de energia elétrica. Do jeito que a gente estipulou o nosso projeto, não há chance de sobrecarga a nenhum aparelho. Com esse projeto, Igor está ainda mais convicto com o futuro. Eu quero ser engenheiro mecânico. Desde pequeno, sempre tive o sonho de ser algo envolvido às exatas. É a sensação de o aluno superar o mestre, simplesmente. Uma queda de energia parou uma linha de trem em São Paulo. 14 estações foram afetadas e os passageiros fizeram longas filas nos pontos de ônibus. Ainda na capital, um helicóptero da Polícia Militar sofreu uma pane durante o resgate de um PM. Uma das principais vias expressas da cidade ficou bloqueada por quase 3 horas. No Rio de Janeiro, flagrante de despejo de esgoto na Baía de Guanabara. Segundo a Companhia de Água, houve um problema numa comporta do sistema de tratamento que já foi solucionado. Os banhistas tiveram de abandonar a areia e tomar sol na grama. Um apagão afetou 8 regiões do Distrito Federal durante 1 hora. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o blackout foi provocado por uma queimada próxima a uma subestação. Novas denúncias atingem Jerome Valk, o ex-secretário-geral da FIFA, afastado ontem da entidade. Vamos a Nova York com a correspondente Heloísa Vilela, que tem outras informações. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Celso. Hoje veio à tona que o Cartola teria tentado negociar uma troca, alguns milhões de dólares, para deixar o cargo mais cedo.
Valque queria receber o salário referente a todo o mandato, mesmo deixando o cargo antes da hora. Hoje, a FIFA anunciou o substituto dele, Marcos Kattner, um dos diretores da entidade. Em Nova York, o empresário argentino Alejandro Burzaco, um dos 14 acusados pelo escândalo de corrupção da FIFA, se apresentou à justiça. Ele ficou em silêncio durante toda a audiência. Oi, Heloísa, vamos mudar de assunto agora. O governo dos Estados Unidos deu mais um passo aí importante na direção de Cuba para se reaproximar de Cuba. O que vai mudar? Adriano, o presidente Barack Obama conversou por telefone nesta sexta-feira com o líder cubano Raul Castro. A partir de segunda-feira, as viagens e negócios com Cuba serão facilitados. Cidadãos americanos poderão abrir lojas e contas bancárias na ilha. De Nova York, Heloísa Vilela. Muito obrigada, Heloísa. Países europeus têm dificuldades em lidar com o crescente fluxo de refugiados. E no jogo de empurra-empurra, governos fecham as fronteiras e mandam imigrantes de volta. Confusão, desespero e choro. As cenas de caos foram registradas quando imigrantes embarcavam em trens e ônibus que seguiam da Croácia para a Hungria. Depois que 17 mil refugiados chegaram ao país nos últimos 3 dias, as autoridades croatas anunciaram que não podem mais recebê-los. Este sírio resumiu o sentimento da maioria. Quero ir para qualquer lugar onde possa me sentir como um ser humano. Os imigrantes tentam chegar até a Alemanha e a Áustria, onde há benefícios, mas o caminho deles está bloqueado. Pelas regras da União Europeia, o refugiado deve se registrar e esperar o pedido de asilo no país de entrada. Mas como os governos não conseguem dar abrigo a tanta gente, o que se vê é um ping-pong humano. O drama se agravou na quarta-feira. Imigrantes que estavam na Sérvia foram impedidos de passar para a Hungria. Eles buscaram uma rota alternativa e foram para a Croácia, que agora tenta mandá-los à Eslovênia ou de volta para a Hungria. Já o governo de Budapeste quer encaminhá-los para a Áustria. O reflexo desse impasse se vê nas fronteiras. Famílias sem saber para onde ir, debaixo de forte calor, à espera de uma solução. Na última reportagem da nossa série especial, como o bairro de Soweto, na África do Sul, conseguiu nos últimos 20 anos uma completa transformação. E o evento que mobilizou uma verdadeira multidão. Soweto tem 1.300.000 habitantes. População maior que muitas capitais brasileiras. Mas é um bairro, o maior do mundo. Surgiu como reduto para os operários negros que chegavam de várias partes do país para trabalhar nas minas de ouro nos arredores de Joanesburgo. Durante os quase 50 anos do regime oficialmente racista da África do Sul, o bairro operário era, na verdade, um gueto. Milhares de famílias eram mantidas ali, isoladas, sem serviços públicos nem acesso à educação e saúde de qualidade, restritas aos brancos. Perderam até a nacionalidade. Ao longo do tempo, os moradores de Soweto, o bairro símbolo do racismo, reagiam como podiam. Organizavam passeatas, protestos, confrontos. Milhares morreram. Só nos anos 90 as pressões internas e externas deram resultado. O regime racista revogou as leis que sustentavam o apartheid e Nelson Mandela, libertado depois de 27 anos de prisão, foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Hoje, mais de 20 anos depois, Soweto respira novos ares, novas casas, universidades. E o movimento evangélico teve um papel importante nessa transformação. Vinda de fora, a Igreja Universal do Reino de Deus recebeu a todos, brancos e negros,
e fortaleceu a autoestima, a fé e a confiança de quem antes era discriminado. Quase 40 anos depois, milhares de pessoas voltam a marchar pelas ruas de Soweto. Só que desta vez não estão aqui para protestar. Vieram participar do lançamento do livro Nada a Perder 3, o último da trilogia do Bispo Edir Macedo. O dia ainda está começando e as ruas de Soweto estão tomadas pela multidão que chega de todos os lados. Homens, mulheres e crianças que têm em comum as roupas coloridas e a alegria dos sul-africanos. Lorraine, de 43 anos, escolheu um figurino especial para o lançamento. Ela diz: as pessoas estão vindo aqui hoje para celebrar. Hoje é um dia muito diferente. Para acomodar tanta gente, o lançamento do livro é feito no maior templo religioso da África do Sul, com capacidade para acomodar 8.000 pessoas sentadas. Em pouco tempo, todas as cadeiras estão ocupadas. E uma longa fila se forma por um autógrafo no livro. Quem assina é Marcelo Pires, representante de Edir Macedo na África do Sul. A fila é imensa, dá muitas voltas e continua do lado de fora. A espera é feita de paciência, sorrisos e, como não poderia deixar de ser em se tratando de África do Sul, de muita música. As roupas coloridas revelam riqueza cultural de quem veio para o lançamento. A África do Sul é formada, na sua origem, por muitas tribos. O país tem 11 línguas oficiais. Cada tribo tem sua vestimenta característica. Márcia é brasileira e há 20 anos vive na África do Sul. Ela consegue identificar cada tribo só pelo tipo de roupa. Os Zulus usam os colares, as roupas pretas, as miçangas. Os Xhosas usam mais os chales, os turbantes, a pintura no rosto. A roupa Xhosa geralmente é em duas cores. O Zulu é mais colorido. O Suto tem aquele tecido específico que a gente chama de Xwesfe. E dali eles fazem a sua roupa. Então eles estão representando aqui a cultura deles. Essa é uma roupa Xhosa. Se vocês observarem, eles representam situações da vida, do cotidiano, nas roupas. Então as roupas têm as figuras de situações do cotidiano. Isso é uma tradicional Xhosa. Na fila, gente que veio de longe para comprar o livro. Depois das assinaturas, a multidão se concentra no local do lançamento oficial. Aqui a espera também tem a cara de Soweto. Música, muita música. O lançamento do livro se transformou numa grande festa. 8.000 pessoas cantam e dançam. E cada um deles carrega uma característica marcante. A alegria e as cores da África do Sul. O coral de 1000 vozes não deixa ninguém ficar parado. Nas cadeiras lotadas, uma homenagem ao país que recebe o último lançamento do livro Nada a Perder 3. Um mosaico com as cores da bandeira da África do Sul. O lançamento do livro atraiu tanta gente que foi preciso acomodar parte das pessoas aqui do lado de fora, num lugar que normalmente funciona como estacionamento. Daqui eles acompanham tudo que acontece lá dentro através de telões. Só que veio tanta gente que, olha, parte das pessoas foi acomodada nesse outro espaço.
Milhares de pessoas reunidas para o último lançamento da trilogia de Edir Macedo. O livro Nada a Perder 3 repete na África do Sul o sucesso das primeiras edições. Em 2014, o lançamento de Nada a Perder 2 foi impressionante. O evento lotou 2 estádios de futebol que ficam a 500 metros um do outro. Até o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, participou do lançamento, que reuniu uma multidão. Marcelo Pires, representante de Edir Macedo no país, acha que o sucesso se deve à identificação que o povo sul-africano tem com Edir Macedo. Porque eles foram rejeitados, eles foram completamente excluídos da sociedade. Eles, inclusive, não podiam ter o nível educacional que o branco tinha. O último lançamento de Nada a Perder 3 encerra em Soweto uma trajetória de sucesso. Uma mensagem de esperança ao povo que transformou as marcas de uma história de sofrimento em alegria e força para viver um futuro de paz. Voltamos com as notícias do Brasil. Mesmo em meio à crise na Petrobras, a produção de petróleo e gás natural da empresa no mês de agosto atingiu a marca de 2,88 milhões de barris por dia, um recorde histórico. Esse volume é 4,5% maior que o registrado em agosto de 2014. E o dólar comercial fechou a semana cotado com mais uma alta de 1,96%, valendo R$ 3,95. Esse é o segundo maior valor desde o início do real há 21 anos. A presidente Dilma estuda a fusão de ministérios para reduzir o número de pastas. E o ex-presidente Lula assumiu a operação para devolver estabilidade política ao governo e barrar o impeachment. Desta vez, Lula foi além das conversas reservadas com a presidente Dilma. Depois de passar horas no Palácio da Alvorada ontem à noite, o ex-presidente ouviu separadamente os ministros do PT. E hoje, pela manhã, Lula reuniu-se com o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, depois de trombadas com o PMDB e alvo de críticas de todos os lados, esteve cotado para deixar o poderoso cargo. Braço direito de Dilma, o ministro fica, mas sairá das negociações políticas, que serão assumidas pela dupla Ricardo Berzoini e Gilles Azevedo, assessor especial e homem de confiança da presidente. 3 dias depois de criticar duramente o pacote de ajuste e a política econômica do ministro Levi, o ex-presidente Lula mudou de discurso. Agora, ele está disposto a ir às ruas e a viajar pelo país para fazer a defesa do governo e vai se dedicar a articular as forças políticas contra o movimento pró-impeachment. Enquanto isso, o governo se apressa. Se depender do ministro Levi, as 16 medidas do pacote de ajuste chegam até segunda-feira ao Congresso. A presidente Dilma, agora, estuda a fusão de pastas, como Trabalho com Previdência, Secretaria-Geral com Relações Institucionais, ou ainda Portos e Aviação Civil com Transportes. O anúncio está previsto para quarta-feira. Pela internet, a presidente divulgou hoje a primeira de uma série de mensagens contra o ódio e a intolerância. O ódio não é liberdade de expressão. O Brasil sempre foi um país pacífico, fraterno e tolerante. Se quisermos ser um país cada vez mais civilizado, devemos honrar essa nossa tradição. Na próxima quarta-feira, o programa A Fazenda começa cheio de novidades. 16 celebridades vão disputar o prêmio de R$2 milhões. E uma dessas novidades é o apresentador. Agora tudo está sob comando de Roberto Justus. Ele ficou com a fama de durão. Sabe o que você pode ter feito? Vocês, muito sinceramente, pega a porcaria do brinde e dá pro menino. Ele deixava os nervos à flor da pele. Você tá demitido. Roberto Justus era implacável com quem estava do outro lado da mesa, no reality show O Aprendiz. Vocês têm noção daquilo que eu comentei sobre ética? Mas ele também se diverte. Aguardem, as perguntas são picantes. Em seu programa de entrevistas, o clima é outro. Boa noite! E agora,
um novo desafio. Muda completamente o estilo, né? No Aprendiz eu tinha esse estilo durão, né? E tinha que fazer um personagem quase, um pouco acima do que eu sou, porque eu não sou aquele cara tão bravo assim no dia a dia, né? Justus estará diante dos peões na 8ª edição de A Fazenda. Vai deixar o terno um pouco de lado. As pessoas acham que eu durmo de terno, que eu só uso terno. Não é isso, né? O apresentador já adiantou que não vai adotar um visual de fazendeiro, daqueles bem típicos. Vai estar, digamos assim, mais à vontade. Aqui algumas camisas mais casuais e botas. Tudo dele mesmo escolhido com a ajuda de uma figurinista. A Fazenda, aqui no interior de São Paulo, vai confrontar a personalidade de 16 participantes. Cenário perfeito para romances, brigas e disputas. Tem quem haja sozinho, tem quem faça alianças para a vitória. Parece que o grupo é só uma pessoa. Afinal, quem não precisa do prêmio? 2 milhões de reais. Só um vai levar. E aí que a coisa, aí o bicho pega literalmente. A 8ª edição de A Fazenda começa na próxima quarta-feira, dia 23, depois do Jornal da Record. Não perca! No litoral paulista, a polícia prendeu um homem suspeito de comandar um esquema de tráfico internacional de drogas. Mário Sérgio Machado Nunes, de 59 anos, conhecido como Goiano, foi preso em casa no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Ele também era procurado pela Interpol, a Polícia Internacional. Segundo as investigações, Goiano coordenava o envio de drogas que eram despachadas do Porto de Santos para a África. Para não ser identificado, teria usado vários disfarces e feito cirurgias plásticas. Ele também usava documentos falsos. A polícia tem informações de que ele já realizou trabalhos com grandes traficantes internacionais, como Pablo Escobar, o maior da história da Colômbia. Conheça alguns truques para seu filho comer bem e a história das pessoas que vivem no maior aeroporto do Brasil. Destaques do Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Você conseguiria morar dentro de um aeroporto? Conheça as pessoas que fazem isso por vontade própria. Como o Denis, que passa todas as noites nessas cadeiras. E tem também o seu Ítalo. Ele já teve dinheiro, mas perdeu tudo e se mudou para os bancos dessa cafeteria. Quanto tempo faz que o senhor dorme aqui? A curiosa história do Jeg Léo. Ele nasceu na Bahia e viajou mais de 1000 quilômetros de carro. E ele não deu trabalho, ele veio tranquilo assim, veio mais folgado que a gente. Tudo isso para virar bicho de estimação. E levar a vida na maior mordomia. Mitos e verdades da comida de criança. Você vai aprender a despertar no seu filho o gosto por uma alimentação saudável. E viu que é gostoso, né? A lista dos alimentos que parecem inocentes, mas podem ser um perigo para os pequenos. E as dicas para montar uma lancheira ideal. Será que você está fazendo certo? Bolacha, a frutinha. Você não pode perder nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! A seguir aqui no Jornal da Record, pesquisadores criam espermatozoides in vitro, o que pode revolucionar o tratamento da infertilidade masculina. E ainda nesta edição, que tal ouvir música ao vivo enquanto aguarda o embarque ou a chegada de alguém no aeroporto? Pesquisadores franceses conseguiram pela primeira vez criar espermatozoide in vitro. O estudo pode, a longo prazo, revolucionar o tratamento da infertilidade masculina. Os espermatozoides foram desenvolvidos a partir de células germinativas ainda imaturas. A técnica pode ser uma esperança, por exemplo, para jovens que ainda não entraram na puberdade e são submetidos a tratamentos como a quimioterapia. O estudo precisa ser visto com cautela porque ainda não foram feitos testes que comprovariam a capacidade de reprodução desses espermatozoides. O
O fim de semana será de sol e calor em quase todo o país. Hoje fez 40 graus no Rio de Janeiro, a temperatura mais alta em um inverno. Uma massa de ar seco impede a formação de nuvens e deixa o tempo seco e ensolarado, e principalmente no centro-oeste, que pode entrar em estado de emergência por causa da baixa umidade. Apenas na região sul ocorrem temporais. A chuva forte pode trazer transtornos de Porto Alegre ao sul de Santa Catarina. Também há risco de ventania e granizo. No litoral de São Paulo vai dar praia, na capital amanhã e no domingo faz 32 graus. Já em Porto Alegre, chuva e temperaturas baixas. Sábado, a máxima é de 19 e no domingo, 20 graus. E veja a seguir a novidade no aeroporto Tom Jobim, no Rio, música ao vivo. Novo vídeo mostra mais detalhes da execução de um suspeito por PMs em São Paulo. Um novo vídeo mostra com mais detalhes a ação de policiais suspeitos de executar 2 assaltantes em São Paulo. Na imagem, o homem no telhado é empurrado pelo PM. O suspeito, Fernando da Silva, está no telhado de uma casa e cercado. Dá para ver que 2 policiais apontam as armas para ele. Fernando levanta os braços. Em seguida, outro PM sobe no telhado e rende o suspeito. Desse novo ângulo, registrado por um morador, dá para ver melhor que, mesmo algemado, Fernando é jogado de uma altura de 8 metros pelo policial. Na sequência, houve-se um tiro. 13 segundos depois, mais um. 21 segundos se passam até o terceiro tiro. O último disparo é feito após 18 segundos. O outro suspeito, Paulo Henrique de Oliveira, foi morto na frente das câmeras de segurança. Depois de ser rendido e algemado pelos policiais, ele é levado para perto do muro e executado com 2 tiros. Um dos PMs vai até a viatura, pega uma arma e a coloca ao lado do corpo de Paulo Henrique para forjar uma troca de tiros que não aconteceu. 11 policiais militares que participaram da ação estão presos preventivamente desde a semana passada. Paulo Henrique foi morto 2 meses depois de ter deixado a cadeia. Ele ficou mais ou menos 1 ano preso por causa de uma outra acusação. Mesmo assim, a família agora quer buscar uma reparação na justiça por considerar um ato de covardia a atitude dos policiais que o mataram. O policial não pode executar o criminoso ou a pessoa que está cometendo um ato ilícito. E a pessoa tem o direito à defesa, tem o direito a um processo legal. A mulher de Paulo Henrique, que não quer mostrar o rosto, não entende por que o marido foi assassinado pela polícia. No momento que a polícia rendeu ele se sentiu tão desesperado que ele tirou a roupa, ele quis mostrar que ele estava sem nada. Na cabeça dele, eu acho que ele pensou, me leva preso, mas não me mata. A arrecadação caiu no mês de agosto e o governo procura soluções para melhorar o caixa. A liberação de jogos de azar passou a ser uma aposta caso o Congresso não aprove a nova CPMF. Mesmo com o aumento de tributos, a arrecadação federal teve queda de 9% em relação a agosto de 2014 e atingiu o menor nível em 5 anos. A queda na atividade industrial, a queda no nível de emprego, a queda nas vendas a varejo, a queda nas vendas no atacado, isso reflete na arrecadação. Com a volta da CPMF sobre forte resistência no Congresso, surgiu então um plano B para aumentar o caixa do governo, a legalização dos jogos de azar. A ideia é liberar bingos, cassinos, caça-níqueis, jogo do bicho e apostas pela internet. Num projeto que tramita no Senado, 70% do valor arrecadado serão destinados à premiação. 7% iriam para os estados e 3% para os municípios. O restante para a empresa responsável pela exploração do jogo. Com o aval do Planalto, o texto incluiria um percentual destinado também para a União. A estimativa é arrecadar 20 bilhões de reais por ano em impostos e tributos para cobrir parte do rombo no orçamento do ano que vem. Além disso, haveria a criação de empregos e incentivo ao turismo. A articulação está avançada. Nas últimas semanas, o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e a própria presidente Dilma Rousseff consultaram líderes das bancadas governistas na Câmara e no Senado. Todos se mostraram favoráveis à proposta. Já o presidente da Câmara foi irônico sobre uma eventual legalização dos jogos de azar. Vamos depender da sorte dos outros.
A partir de hoje, quem chega ou sai do Rio de Janeiro pelo aeroporto do Galeão vai ter uma passagem mais agradável pelo terminal. Passageiros e também plateia. Leonardo veio acompanhar o pai no embarque para Londres e acompanhou a música também. Dentro do avião vou me recordar de todos esses bons momentos aqui. O americano David aprovou a recepção musical no desembarque. Para quem parte, também está valendo a pena chegar mais cedo ao aeroporto. Parece que eu nem estou esperando para voar. O show aqui no aeroporto é uma daquelas iniciativas que tem tudo para agradar a todo mundo. O público troca o aborrecimento da espera pelo prazer da música ao vivo. Para os artistas em início de carreira, é uma oportunidade de mostrar talento e de se aproximar do público. O ex-participante do programa Ídolos, Everton Castro, foi escolhido para abrir a temporada de shows no aeroporto do Rio e caprichou no repertório. Eu acordei sem saber se era um sonho. A gente transita por Jorge Benjor, Marvin Gaye. Quem vai embora leva na bagagem um pouquinho do Rio de Janeiro. Boa viagem, tamo junto. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com a Super Tela. Obrigada pela sua companhia. Até segunda. Boa noite, até lá.